Triste demais com a queda do Grêmio, com o fecho muito ruim do Internacional no ano, com as explicações fraquíssimas, tanto do vestiário do Grêmio quanto do vestiário do Internacional. Um dia não é nem para ser esquecido, mas um dia para ser recuperado. Esse dia que ficaram nos devendo o Grêmio Internacional, que seria no pós-descenso e na tentativa de limpeza do Internacional, eles vão ter que compensar lá na frente. Digo por quê. O Diego Aguirre já era para ter decidido esse negócio de seleção. Um telefonema, quanto é? E deu, eles se conhecem. Agora ele vai lá para o Uruguai, vai se reunir com o presidente da Associação Uruguaia do Futebol e vão estabelecer ali uma necessidade da seleção e vão definir o acerto. E ele vai pegar desde a sub-15 até a profissional, como queria o Galhardo, ou como estavam oferecendo para seduzir o Galhardo, ou treinará só a principal. Aí tem que ver o tamanho da competência do Diego Aguirre, inclusive para formar uma comissão técnica. O seu preparador físico é muito contestado, né? De novo aqui no Internacional, no final da história se contestou o preparador físico. O Diego Aguirre está na segunda passagem pelo Internacional. É jovem, mas dificilmente voltará. Na outra oportunidade ainda ganhou o Campeonato Gaúcho, ficou entre os 4 melhores da Libertadores da América e foi muito mal no Campeonato Brasileiro. Tanto que melhorou o time depois que entrou, por incrível que pareça, o Argel. O Inter ficou até em segundo no segundo turno do Campeonato Brasileiro e o Argel renovou para 2016, que foi até um erro do Internacional e do próprio Argel, que tinha que ter saído por cima. No Grêmio, o planejamento já está pré-estabelecido por alguém que pode não ficar. Então, tem muito contradito aí, muita contradição. O Wagner Mancini se anunciou como técnico do Grêmio. O Denis Abraão se anunciou como convidado pelo presidente do Grêmio, Romildo Bolzan. Tudo estranho no Grêmio, né? Muito estranho. Aliás, os dois times, com os dois presidentes mais elogiados da história recente do futebol brasileiro, caíram. O presidente do Bahia, cantado em prosa e verso, e o presidente do Grêmio, nem precisa dizer, mais do que cantado em prosa e verso, idolatrado entre nós. Idolatrado, salve, salve. E agora é salve-se o Grêmio, salve-se o Bahia. Vão se enfrentar na segunda divisão. E o Grêmio ainda acabou na frente do Bahia. Teremos 6 campeões entre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil na segunda divisão. O Criciúma, que ganhou aquela Copa do Brasil em 91 com o Grêmio, o Guarani de Campinas, o Cruzeiro de Belo Horizonte, o Vasco, o Bahia e o Grêmio. E mais o Sport Recife, 7. Né? Porque o Sport Recife ficou aquela celeuma, mas é campeão. 6 campeões brasileiros e 1 campeão de Copa do Brasil. Vai ser fácil subir? E tem a Chapecoense, que incomoda, 8. E tem os outros aí, né, que estão sempre rondando para subir, CRBs da vida, CSAs da vida, que cresceram em infraestrutura, cresceram em conceito e podem incomodar. Até Brusques, Operários, esses aí, têm patrocinadores e podem sim se atrever a alguma coisa diferente. Ficou muito ruim a história do Grêmio. Reduzir gastos, óbvio. O Grêmio já vai mandar uma lista embora. Eu já tenho a primeira lista preliminar, que vai ser mais ou menos assim. O técnico não sabe se fica ou não fica. Ele se diz que vai ficar. Diego Souza, Douglas Costa, por favor, falou com o Cuca na beira do campo, jogou beijinho para a torcida e deu tchauzinho. Meu divino. Rafinha empurrou companheiro num jogo decisivo. Juan já está vendido para o Sassuolo. Borja é muito caro e não está jogando no Bolufas, fez aquele fiasco no pênalti. Jean-Pierre o Grêmio não quer. Everton sem bolinha, o Everton Cardoso já vai, ou foi, ou alguém vai, uma santa alma vai levar. Diogo Barbosa não tem condições, né, de pagar um caminhão de dinheiro por mês e mais pedaços de passe. Quanto negócio mal feito o Grêmio fez, né? Meu divino. Paulo Miranda, o Grêmio desdenhou, ainda tem 1 ano de contrato, poderia ser um zagueiro de segunda divisão.
Luiz Fernando, Léo Pereira. E me preocupa uma coisa, né? O Wagner Mancini diz que não conhece a segunda divisão, que ele é um técnico de primeira divisão, que ele praticamente trabalhou sempre na primeira divisão. Não vão demitir funcionários, né, para diminuir gastos, né? Com uma folha de 14 milhões, tira jogador, né? Tá, um que outro funcionário que não faça nada, que sempre tem, vá lá. E tem que ver quanto vale o vice de marketing, quanto vale esse pessoal do CDD, que está dando uma resposta comendo na mão dos treinadores. Não sei. Aguirre não fica no Internacional. O Alessandro Barcelos pode trazer o D'Alessandro de volta. Vai trazer um co-presidente, né? Pelo tamanho que tem o D'Alessandro, já se vê o tamanho da bronca que vai trazer para si. E traz antigos dirigentes de volta com influência, como o Fernando Carvalho. Há quem diga, inclusive, que se encontram aí sem divulgar o Fernando Carvalho e o Alessandro Barcelos, o que eu custo a acreditar que o Inter queria fazer tudo diferente, não é? Cuidado com os áudios vazados. Não é que vazou um áudio agora do Muricy dizendo que ele e o Rogério Ceni, em princípio, não ficarão no São Paulo? Depois precisou o Muricy se explicar. Cuidado com os áudios vazados, não é, meu amigo Muricy? Mas terminou o martírio do Grêmio. Eu sustentei que o Grêmio iria até a última rodada vivo. E foi até a última rodada vivo, né? Por quê? E dizia até que o Inter, com aquele descalabro de 2016, foi até o fim vivo. Por que o Grêmio não poderia? E aí, o Grêmio vai fazer um time de Série A na B ou um time de Série B na B? Vamos ver o que vai acontecer. O Kahneman é outro que vai embora, eu não botei naquela lista, mas ele vai se operar, depois vai ficar um tempo se recuperando, e aí depois vai assinar com o São Lourenço, ou vai realizar aquele sonho de ir para o Cagliari, quando ele ganhou uns 14 aumentos, né? Me disseram outro dia que ele ganhou 1 milhão por mês no Grêmio. Tomara que não seja verdade. É muito dinheiro posto pela janela, né? De um atleta que foi bom fora de campo, orientando o time, mas dentro de campo jogou poucas vezes. Douglas Costa pode ir para o Atlético Mineiro. Uma coincidência. Flamengo e Grêmio, né? Renato, treinando o Flamengo, deu no que esse ano? Nada. Só um custo elevadíssimo. Ele não faz nem com 200 milhões. Esta é a frase. Correram o Renato de lá. E, aliás, até por má postura naquele jogo contra o Grêmio, né? Conversando com o Rafinha, o que quer que eu faça? Falando com o Cortez. E se é verdade aquela leitura labial também do auxiliar falando com o Renato, o STJD deveria chamar, né? Tira o Vitinho, isso não é capaz de ele fazer o terceiro. E agora dá para falar com mais tranquilidade, né? Porque agora o Grêmio já se foi. O Inter está vendendo o Vini Melo. Vini Melo por 1,5 milhão de euros. Vai ajudar a pagar a multa do próprio Miguel Ángel Ramírez, né? Deve ser para isso, né? Porque o que vai fazer com 1,5 milhão de euros? Vai ficar com 20%. 20% de um jogador para jogar no Charlotte? Adianta o quê? Eu critiquei lá quando as antigas direções faziam isso aí sem experimentar os jogadores. Eu acho isso lamentável, né? É isso. Vamos ver o que o Grêmio vai fazer com o Ferreirinha também, né? O que o Grêmio vai fazer com o Ferreirinha? Sabem qual era a folha maior da segunda divisão desse ano? Vasco. 3 milhões e 200, que ainda vai baixando o Vasco, agora perdeu o Cano pro Fluminense. E a do Guarani era de 800 e a do Brasil de Pelotas 500. Então, é complicado, né? No Inter, a limpeza, que limpeza, né? As saídas, em princípio, Lomba, Lucas Ribeiro, Bosquilha, se fala em emprestar o Caio Vidal, Guilherme Pato retorna, fica, não fica, e o Natanael, tem bronquite aí. Ontem o presidente disse que melhorou em relação a antes, mas também não tinha como piorar, né? Com a administração antiga, o Internacional subiu de uma dívida de 180 para 400, por isso que eu às vezes compreendo um pouco a decadência momentânea do Internacional. Melhorou na base, melhorou muitíssimo na base, tem que elogiar, essa gente da base merece todos os elogios.
Ativo, você na maior atividade sempre. Tem um link aqui para você falar direto com o pessoal da Ativo. 0800 003 1500. Crestani Pneus, 30 anos, crestanipneus.com.br. Lá você paga tudo em 10 vezes. Vai sair com a caranga nos trinques no final do ano. Motel Coliseu, Leopoldo Freud 61, 5 minutos do centro. Uma suíte custa R$80, a partir de R$80. Centro Previdenciário, para se aposentar ajustadamente, 9897-89999. Vamos lá? 9897-89999. 9897-89999. Centro Previdenciário. Poa Pet Care na João Varig 2247, para seu cãozinho ficar numa boa, sempre, né? Seu cãozinho, seu gatinho, e dizendo que viu esse vídeo ainda ganha um desconto especial. Masper Assessoria, ajudando a administrar 80 municípios Brasil afora. Masper, do Dr. Milton Matana. KTO, aposte para se divertir. Com o código RECHE, você tem 20% de reaplicação. Dúvidas? Vai no Insta. KTO_Brasil. E o Arena Coliseu é o melhor motel de Porto Alegre. Ali na AJ Renner 905, a 5 minutos do aeroporto. 3516-7778. É isso aí. Uma boa semana, um bom final de semana, melhor dizendo. Amanhã a gente vai atualizar mais assuntos aqui. E até nesse período de entre safra a gente vai fazer comentários mais específicos e mais vezes ao dia e um pouquinho menores. Esse eu queria fazer um pouco maior para passar tudo a limpo de Grêmio e de Internacional. Consegui pouco, porque ainda tem poucas definições, mas já começam nesse final de semana. Denis Abrão diz se fica ou não fica, o Diego Aguirre diz se fica ou não fica e assim por diante. Aquele abraço.